Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 31/3, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos iniciar mais um livro da Bíblia, que é o livro de 1 Reis, né? Como nós passamos 1 Samuel, 2 Samuel, agora nós vamos entrar em 1 Reis e logo em seguida vai vir 2 Reis, né? O livro de Reis vai falar da história dos reis, tanto de Judá quanto de Israel. Vai falar também de momentos de guerra, conquistas, né? Então nós vamos ver muita coisa interessante aqui no livro de Reis e vamos aprender bastante com a trajetória, né, desses reis. E nós finalizamos 2 Samuel vendo que Davi já estava velho, né, de idade avançada. E o capítulo 1 fala que o rei já estava muito idoso e por mais cobertores que pusessem sobre ele, ele não se aquecia. Então os conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, ó rei. E ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. E assim fizeram. Então, eles foram por todas as províncias, por toda a terra de Israel e pesquisaram lá para encontrar uma jovem bonita, né? E encontrar uma moça chamada Abisag, era de Sunem, e a levaram até o rei, né? Então ela era uma jovem muito bela e ela passou a cuidar do rei e a servi-lo. Porém, o rei não manteve relações sexuais com ela. Ele apenas dormia com ela e ela cuidava do rei Davi, né? Então, nós podemos ver que ele já estava próximo à morte e havia uma incógnita. Quem iria suceder Davi? Quem seria o próximo rei, né? E você lembra que Davi tinha muitos filhos? Claro, Absalão já tinha morrido, Amon já tinha morrido, mas tinha tantos outros. Então havia ali uma expectativa de quem seria o sucessor de Davi. E aí Adonias, que era um dos filhos mais velhos, o texto diz que ele decidiu e começou a se gabar dizendo: eu assumirei o trono, né? E aí ele providenciou carruagem, cavaleiros, também 50 homens que serviam a sua guarda de honra. E o pai dele começou a ver toda aquela movimentação de Adonias e não fez nada. Olhe bem o que diz. Seu pai nunca havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso, Adonias? Adonias havia nascido logo após Absalão, né? Então, Adonias também era muito bonito, né? E o texto fala que Adonias buscou o conselho de Joabe. Lembra de Joabe, o capitão de Davi? Pois é, né? E ele também procurou conselho de Abiatar, que era o sacerdote. E eles dois apoiaram o plano de Adonias de ser nomeado o próximo rei, o sucessor de Davi. E aí disse que eles se juntaram, né? E fizeram uma grande festa para proclamar Adonias como rei. Nesse intervalo, o texto fala que Natã vai até Betseba. Lembra Betseba, mãe de Salomão? Isso mesmo. O profeta Natã vai até Betseba e fala para ela: mas Davi não prometeu que Salomão seria rei? E você sabia, Betseba, que Adonias está lá se autopromovendo, dizendo que será o rei de Israel? Betseba abre o olho, vai até Davi e lembra ele da promessa, porque ele precisa fazer algo. Está nas vistas dele aquilo que Adonias anda planejando e ele não se manifestou. Olha mesmo, muitas vezes a gente, em meio à nossa parentela, em meio à nossa família, existe algumas coisas, né, que a gente começa a perceber de mal, de infiltração, de fofoca, e às vezes a gente quer se abster daquilo, né? E nem sempre isso é saudável. Nós temos que enfrentar as situações e evitar
evitar que elas se tornem, na verdade, um mal maior em meio à nossa família. Davi aqui tentou, sabe, fechar os olhos, né, para aquilo que Adonias estava planejando. E nós podemos ver que o prejuízo foi grande, né? O texto fala que o profeta advertiu Betsabe, rapidamente ela se levantou e o rei diz que o rei já estava bastante idoso, então ele estava no seu quarto, ele praticamente quase não saía mais do seu quarto, ele ficava ali deitado, né, sendo cuidado por Abisag, e Betseba foi até ele, tinha acesso a Davi, né? Era uma das esposas de Davi. Ela se curva, Davi a recebe, né? E aí Davi pergunta: o que você quer? E aí ela diz: meu senhor, o senhor nos jurou diante de Deus de que Salomão, meu filho, seria o próximo rei e que sentaria no seu trono? E aí Davi falou: sim, eu prometi, né? E aí ela conta toda a história, que Adonias já estava se proclamando rei. E aí Davi, quando ainda estava ouvindo Betseba, quem chega? Profeta Natã. E aí o profeta Natã também tinha acesso livre, né, à presença do rei. O profeta Natã era um profeta muito querido por Davi, né? Eles tinham um relacionamento, eles construíram um relacionamento. E aí o profeta Natã chega para vê-lo, né? E Natã, na verdade, confirma a história de Betseba, né? Dizendo para ele tudo o que estava acontecendo e que eles estavam comendo e bebendo e gritando: viva o rei Adonias. Então aí Davi não tem mais como, né, fechar os olhos para essa realidade, né? Ele está vendo o pior acontecer. E aí ele fala: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, Salomão será o próximo rei e sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você, Betseba, diante do Senhor, Deus de Israel. E aí ele chama o sacerdote Zadok, né, e o profeta Natã. Chama os dois e manda que eles trouxessem também a mula, né, que era um animal usado exclusivamente para Davi, e pede para que eles vão até Salomão, levem Salomão até os conselheiros na fonte de Gion, e ali eles fazem, né, esse cerimonial. O sacerdote Zadok e o profeta Natã ungem o rei sobre Israel, tocam as trombetas, como era o de costume, né? E grita: viva o rei Salomão. Em seguida, eles acompanham o cortejo, né, para a apresentação do rei diante da população. O texto fala, né, que foi uma grande festa, né? Disse que o povo começou a cantar, a dançar, e o barulho dessa festa, gritando todos: viva o rei Salomão, todos acompanhando Salomão com flautas, gritos de alegria. A celebração era tão animada que fazia o chão tremer. O barulho alcançou a comitiva de Adonias, né? O festejo de Adonias. E quando Adonias e os seus convidados ouviram a celebração, terminaram o banquete. Joabe ouviu o barulho de trombeta e perguntou: o que é isso que está acontecendo? Né? E logo chegou Jonathan, filho do sacerdote Abiatar, e disse, né? O rei Davi, nosso Senhor, proclamou Salomão novo rei, né? E aí explica tudo o que estava acontecido. Adonias e todos que estavam na festa se dispersaram e foi uma correria de todos os lados, né? Adonias temendo a própria morte, o capitão Joabe também viu que a coisa estava ficando feia para o seu lado, porque ele tinha abandonado Davi. Aí, né, só dele apoiar Adonias sem um apoio já era algo evidente, né, que ele estava em conluio com Adonias para tomar o trono do rei. Então nós podemos ver aí aquela confusão formada. O capítulo 2, nós vemos as instruções de Davi para Salomão, e é lindo porque ele diz assim: olhe, vou para onde todos na terra irão algum dia, mas Salomão,
seja corajoso e seja homem. E ele diz assim: obedeça às ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dele, guarde os decretos, mandamentos, estatutos, os preceitos, os ensinos de Moisés, para que seja bem-sucedido. Deste modo o Senhor o manterá na promessa que me fez, né? Então eu achei tão bonito, né? Essa atitude de Davi quando diz: olha, Salomão, seja corajoso e seja homem, né? Que coisa bonita isso. E aí nós podemos ver que as promessas de Deus, Davi sabia e ele quis passar isso para Salomão, dizendo: Salomão, há promessas, mas toda promessa tem uma condição, né? Segunda Samuel 19:31 vai falar de Barzilai. Lembra aquele amigo de Davi de 80 anos que acompanha ele, que mantém ele com todo o suprimento necessário em Manaim? Ele é recomendado por Davi para que Salomão fosse bondoso com os filhos de Barzilai. E Davi vai dar outras recomendações, né? Vai falar sobre Simei. Lembra do Simei? Pois é, Davi vai recomendar ele para Salomão, vai falar: olha, eu poupei a vida dele, mas você vai ser um rei, e você vai ser um homem justo, e você vingará tudo aquilo que Simei fez. E aí ele fala também sobre o capitão Joabe, né? De tudo aquilo que Joabe fez de mal, pessoas que ele, sabe, passou por cima sem mesmo Davi saber e matou pessoas importantes, né? Você lembra dessa trajetória de Joabe? Então, Davi aqui faz todas as recomendações para o reinado de Salomão. E aí, no capítulo 3, nós vamos ver já o exercício do reinado de Salomão. Nós temos a morte de Davi, ele reinou por 40 anos, né? E aí nós vamos ver já a trajetória de Salomão, né? O texto fala que Deus o visita em sonhos, né? E diz para ele: o que você quer que eu te faça? E aí ele diz para Deus, né? Olha, eu tenho uma incumbência muito grande, um povo numeroso, e eu não sei o que fazer, eu preciso de sabedoria. E aí Deus se agradou do pedido de Salomão, porque ele não tinha pedido riqueza, mas sabedoria para administrar e para reinar sobre aquele povo, né? E aí Deus promete a ele essa sabedoria, e nós vamos ver logo em seguida um julgamento dele com essa sabedoria. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, Deus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, queremos consagrar tudo que temos e somos, papai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.